Continuando aqui a aula sobre propaganda política eleitoral, estamos falando da propaganda intrapartidária, que nessa propaganda não é possível o uso de rádio, de televisão e outdoor. Aliás, o outdoor já está proibido desde a Lei 11.300 de 2009, que foi uma lei da mini-reforma eleitoral. Bem, a resolução, no artigo 1º, parágrafo 2º, diz que a propaganda de que trata o parágrafo 1º, quer dizer, essa propaganda intrapartidária, deverá ser imediatamente retirada após a respectiva convenção. Claro, porque não podem ficar cartazes nos postes e nas ruas, nas árvores, porque isso caracterizaria uma propaganda antecipada. Então, aqui tem muita gente esperta, que acaba a convenção e deixa o cartaz do lado de fora, das ruas, ali naquele perímetro da convenção, e isso pode gerar uma propaganda antecipada e cabe aqui ao juiz da propaganda, que tem um poder de polícia, determinar a retirada desse cartaz em cumprimento ao texto legal. O parágrafo 3º diz que a partir do dia 1º de julho de 2016, porque como nós vimos, essa resolução se refere àquela eleição daquele ano, mas seria, por exemplo, 1º de julho de 2018, 1º de julho de 2020, não será veiculada a propaganda partidária gratuita, prevista na Lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos políticos, e nem será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio ou televisão. Isso está também no artigo 36, parágrafo 2º, como diz o texto legal da Lei 9.504. Então, o que você precisa aprender é o seguinte: no segundo semestre do ano de eleição, não se pode ter a propaganda que nós assistimos no primeiro semestre do ano de eleição e nos anos não eleitorais, que geralmente são os anos ímpares, porque essa propaganda que nós assistimos nos anos ímpares, no primeiro semestre do ano de eleição, é a denominada propaganda política partidária. Então não se pode misturar a propaganda política partidária com a propaganda política eleitoral, principalmente no rádio e TV. Agora, a população em geral, nós eleitores em geral, não discernimos bem isso, Parece que uma coisa realmente segue a outra, há uma emenda aqui, uma certa confusão sobre isso. Bem, o parágrafo 4º do artigo 1º da resolução que nós estamos estudando diz que a violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e o beneficiário, quando comprovado seu prévio conhecimento, isso é importante, a uma multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, 5.000 a R$ 25.000, ou o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Isso você também está escrito lá na Lei 9.504, no artigo 36, parágrafo 3º. Muito bem. O que eu gostaria de salientar aqui é que essa multa que está aqui prevista na lei, ela é uma multa fixada para propaganda que foi antecipada. Não é uma propaganda irregular, é uma propaganda que foi feita, realizada antes do dia 16 de agosto, que pode ter acontecido de forma ilegal na propaganda intrapartidária, mas o que aconteceu é que houve uma divulgação indevida de pedido de votos antes do momento da largada do campeonato, porque essa largada é no dia 16 de agosto, não antes. Então, por exemplo, se no dia 15 de agosto tiver um cartaz na rua, preso num poste, da via pública, dizendo assim: vote em mim para deputado estadual fulano de tal, nós estamos diante de uma propaganda antecipada e que sujeitará o infrator a uma multa de R$ 5.000 a R$ 25.000. Acontece que essa multa deveria
ter uma... Primeiro, que ela é aplicada em razão da situação econômica do infrator. E segundo, que ela também deve ser mensurada em razão da quantidade, por exemplo, nesse nosso exemplo, de cartazes que estão pedindo votos nas ruas e nos logradouros públicos antes do dia 16 de agosto. Quer dizer, a quantidade da propaganda também serve para mensurar se é entre 5 mil e 25 mil. No entanto, há uma desigualdade aqui. Por quê? Por exemplo, nós tivemos um candidato no Rio de Janeiro que ele era dono de uma barraquinha de pipoca, né? E ele começou a fazer saquinhos de pipoca colocando santinhos dele no saquinho. Então ele vendia as pipocas, dava de graça algumas e colocava um santinho na pipoca, no saquinho de pipoca. Ora, isso dá uma multa para essa pessoa de 5 mil a 25 mil reais. Só que uma multa de 5 mil reais para uma pessoa que tem uma carrocinha de pipoca é uma multa severa e ela está no mínimo legal, né? Agora, nós tivemos candidatos que já afrontaram diversas vezes a lei eleitoral, inclusive com vídeos gravados e na imprensa, dizendo que iriam realmente fazer a propaganda antecipada e que nada aconteceria, porque essa multa é uma multa que para eles era insuficiente, era uma multa inexpressiva. Ora, já tivemos esse tipo de questionamento na história eleitoral do Brasil. Então, o que acontece aqui? A multa deveria ter um valor que pudesse elevá-la, né, aqui mesmo na lei, né, a possibilidade de aumentar para 10 ou 20 vezes o valor, né, e também diminuir em razão do estado de miserabilidade do candidato, de um estado econômico muito significativo, certo? Mas aí é de lege ferenda, né? Em relação à alteração aqui que seria necessária na própria Lei 9.504, e isso modularia as resoluções seguintes. Outra questão importante aqui que se comenta é que o parágrafo 4º fala que sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda. Então, por exemplo, se eu coloco na janela da minha casa uma bandeira dizendo vote no candidato fulano de tal antes do dia 16 de agosto, eu sou o responsável pela divulgação da propaganda. Eu vou pagar essa multa, certo? Mas o candidato também poderá ser solidariamente responsável, quando comprovado que o seu prévio conhecimento. E aí há necessidade de se comprovar esse prévio conhecimento com a notificação do candidato para que ele retire a propaganda dentro do prazo legal, certo? Ou, às vezes, as circunstâncias da situação presumem que o candidato tinha efetivamente o prévio conhecimento daquela propaganda. Por exemplo, teve um caso em que um candidato mora numa casa e na esquina da casa dele, da rua dele, tinha uma propaganda dele pedindo votos numa árvore pública. Ora, era impossível que ele não soubesse daquele fato, até porque ele transita ali todos os dias. Então, não era necessário, nesse caso, a notificação do candidato para tirar a propaganda, porque a circunstância fática do local onde ele tem o domicílio, residência, onde ele habita, por si só, já induz a presunção de que ele tem total conhecimento dessa propaganda antecipada ou até mesmo irregular. Certo? Muito bem. Então, essa também é uma observação muito importante aqui, que merece uma consideração para que vocês possam anotar, lembrando que são dois responsáveis pela propaganda, o que divulga e o beneficiário, sendo que o beneficiário deve ter o prévio conhecimento.